em áreas urbanas ultrapassará o de moradores do campo. Estudos apontam que, nas próximas décadas, praticamente todo o crescimento populacional do planeta ocorrerá nas cidades, nas quais viverão 7 em cada 10 pessoas, em 2030. Estima-se a idade do homem moderno em 130 mil anos. A agricultura é vida sedentária, que permitiram viver em aldeias ou vilas, existem há, apenas, 11 mil anos. Cidades, da forma que as conhecemos hoje, só apareceram 5.500 anos depois, na Mesopotâmia e no Vale do Rio Nilo, no Egito. Segundo estudiosos, o lugar que melhor resume a urbanização, em escala global, é a megalópole. Em cada 25 habitantes do planeta, vive em uma das megalópoles existentes. Nos países mais industrializados, a supremacia numérica dos moradores das cidades é um fato consolidado desde os anos 50. Atualmente, 48% da população mundial moram nas grandes cidades. Em 2030, a população urbana vai superar os 5 bilhões. 7 pessoas, em cada 10, estarão morando numa dessas megalópolis, provocando mudanças, não para melhor do sistema de vida da população. Estudiosos afirmam que as megalópolis serão enormes regiões interligadas, superpovoadas, que englobarão cidades vizinhas e, nas quais, mais da metade da população concentrar-se-á em bolsões de miséria, favelas ou barracópolis. Portanto, segundo as projeções demográficas, daqui a 2 décadas, as megalópolis estruturar-se-ão com centros luxuosos e ultramodernos, habitados por uma classe poderosa e rica, mas rodeados, ou melhor, sitiados por enormes extensões de favelas, de marginados, como já se pode perceber, embora em quantidades ainda reduzidas, nas atuais metrópoles do Rio de Janeiro e São Paulo. Famílias inteiras coabitarão em casebres ou em áreas de poucos metros quadrados, convivendo numa promiscuidade, que poderá trazer, de volta, as epidemias de doenças já combatidas ou debeladas, como a cólera, a hepatite e outras tantas doenças infecto-contagiosas. Além disso, haverá muito desemprego e vida precária, tornando a convivência ainda mais complicada do que ocorre nas atuais favelas. Tóquio, com perspectiva de 37 milhões de moradores, será a maior megalópole do planeta. Os governos atuais, já na realidade atual das metrópoles, não conseguem criar os serviços necessários para uma vida humana decente. O crescimento desordenado da população, o desemprego estrutural, a pobreza, a miséria, a exclusão social, a falta de atendimento às necessidades básicas, o não reconhecimento dos direitos do cidadão, o desrespeito aos direitos humanos, a facilidade de acesso às drogas e às armas, a falta de Deus nos corações, a influência nociva da televisão, e o uso abusivo de bebidas alcoólicas, favorecerão todo tipo de violência que se possa imaginar. Atualmente, já temos notícia de várias formas de violência que vêm ocorrendo, principalmente no recesso da família, como assassinatos, maus tratos à mulher, maus tratos às crianças, violência sexual, violência psicológica, ameaças, palavras de baixo calão, etc. A prevenção e o controle da violência, entre consanguíneos, é um problema de saúde espiritual e a epidemia que mais cresce no mundo é a violência provocada pelo homem contemporâneo. Em se tratando de violência global, há uma síndrome perversa, em que os benefícios do desenvolvimento não estão sendo divididos equitativamente e o fosso entre afortunados e deserdados, ricos x pobres, está aumentando. Essa tendência é extremamente perigosa, mas podemos evitá-la. Caso contrário, as bases da segurança global estarão seriamente ameaçadas, muito mais do que já estão. Temos o conhecimento e a tecnologia a nosso favor, necessários para sustentar toda a população, equilibradamente,
e reduzir os impactos de agressão ao meio ambiente. Até porque, os desafios ambientais, econômicos, políticos, sociais e espirituais estão interligados, e, juntos, podemos criar, de início, soluções emergenciais, para que evitemos o caos absoluto em pouco tempo. A rigor, essas questões sobre crescimento demográfico, uso e utilização dos bens terrenos, desigualdades sociais, direito de propriedade, justiça, amor e caridade, como tantas outras mais, de cunho eminentemente social, são temas doutrinários. O Espiritismo, eminentemente moralizador, comparece, objetivando educar o homem como espírito imortal, regido pelo livre-arbítrio e pela lei de causa e efeito, com responsabilidades e culpas intransferíveis, adquiridas nas sucessivas reencarnações. A doutrina espírita, embora compreenda e explique muitos fenômenos sociais e econômicos, através da tese reencarnacionista, é revolucionária, porque propõe mudanças estruturais do ser humano, não contemporiza com a concentração de riqueza e com a ausência de fraternidade, que significam a manutenção de privilégios e de excessos no uso dos bens, das riquezas e do poder de uns poucos em detrimento do infortúnio da maioria. O mais amplo sentido de justiça social, segundo a visão do Espiritismo, e a que está gravada no escrínio da consciência humana, que estimula o homem a cumprir seus deveres honestamente e a proteger seus direitos, respeitando os direitos alheios. Urge que se crie uma mentalidade crítica, que permita estabelecer novos comportamentos com foco na solidariedade. A sociedade deve formatar novos modelos de convivência lastreados na fraternidade e no amor. A falta de percepção da interdependência e complementaridade entre os indivíduos gera uma visão individualista, materialista, separatista. Sabemos das quantias exorbitantes, em dinheiro, que são gastas na produção de armas, pelos países desenvolvidos, para fomentar guerras. Temos consciência de que o montante monetário destinado à guerra seria suficiente para minorar ou erradicar a pobreza humana em poucos anos. Como modificar este panorama de desigualdade e insegurança? Como diminuir continuamente a manifestação da violência nas suas mais diversas nuances? Cremos que o desenvolvimento de uma cultura de amor e fraternidade com base no Evangelho é ponto relevante para todas as denominações políticas, filosóficas e religiosas comprometidas com a conquista definitiva da paz entre os homens no planeta. Reflexões obrigatórias sobre AIDS. Os preceitos espíritas devem sensibilizar a sociedade para a compreensão das doenças e da dor. Sejam elas transitórias ou não, no contexto biológico e moral do ser. Nos dias modernos, a AIDS aflige não só pela repercussão física que promove, mas principalmente em face do preconceito social. A questão da AIDS tem que provocar reflexões para ser avaliada e compreendida em sua expressão necessária. No dia 07 de julho de 2002, foi realizada em Barcelona, na Espanha, a Conferência Internacional sobre a AIDS. Conforme informa a revista Isto É, o evento apresentou dados alarmantes. De acordo com Peter Piot, diretor executivo da UNAIDS, órgão da ONU, responsável pelo combate à doença, adverte: ainda não alcançamos o ponto máximo da epidemia, que não tem precedentes na história da humanidade. Segundo Piot, nos próximos 20 anos, estima-se que 70 milhões de pessoas perderão a vida caso os países ricos não se unam contra a AIDS. Atualmente há cerca de 40 milhões de pessoas infectadas pelo vírus HIV em todo o mundo. Nas últimas 2 décadas, 20 milhões de pessoas morreram em decorrência da AIDS. Em 2001, 3 milhões de mortes foram causadas pelo HIV. Previsões essas corroboradas pelo diretor de Medicina Internacional da Universidade de Cornell, Nova York, o infectologista Warren Johnson Jr. Há muita discussão, em nível médico, em nível psicológico e também à luz das religiões, sobre o problema que cada vez aumenta mais.
E não obstante as históricas advertências, o comportamento sexual tem sido fator de indigências psicológicas, pelo ultraje ao pudor que o homem lhe impõe, como uma exigência do prazer, em prejuízo do sentimento espiritual. As perversões da função sexual redundam em sofrimento caracterizado por dores insuportáveis. Quando utilizamos as energias sexuais para as ocorrências promíscuas da degradação, vulnerabilizamos todo o sistema imunológico, conspurcando a nossa estrutura psicológica ou fisiológica. Portanto, AIDS, síndrome que vem apavorando o mundo, é o resultado inevitável do desregramento sexual. É um fenômeno que nos vem convidar a profundas reflexões. Se não, vejamos, há dados científicos que comprovam que os espermatozoides conseguem atravessar orifícios ou fissuras microscópicas nos preservativos com frequência suficiente para causar gravidez. Por isso, muitas vezes os preservativos são métodos ineficazes na prevenção de gravidez. Ora, a julgar-se essa constatação como verdadeira, considerando-se que o vírus da AIDS tem uma dimensão menor que os espaços intermoleculares que do látex, matéria-prima dos preservativos, de que maneira poderia uma camisa de Vênus impedir o trespasse do HIV? Por isso é importante duvidar da eficiência integral do preservativo ao contágio da AIDS. É previdente. O homem moderno ainda vive massificado sob o tacão de expressiva soma de informações erotizantes, vagueando sob o impacto de imagens, sobretudo pela televisão, que o excitam a libido, atingindo-lhe o sentimento e ofuscando-lhe o raciocínio. Graças ao comportamento sexual em descontrole vai exibindo, nesse contexto, os mitos do prazer e do triunfo como se fosse um amontoado de carne, desgovernado pela carga erótica. Como se não bastassem os rugidos da natureza na forma de cataclismos, enchentes, epidemias de várias procedências. Ainda o homem moderno emoldura comportamentos contrários à admoestação de Jesus Cristo a respeito da metáfora de Sodoma e Gomorra. Em face desse quadro, a natureza separa os valores morais na Terra para o necessário ressurgimento das energias criadoras de um mundo harmonizado, composto por criaturas verdadeiramente moralizadas. Saibamos que o I constitui-se no mais voraz agente de expurgação da história humana. O temido vírus destrói invariavelmente o sistema imunológico, motivo pelo qual os responsáveis pelos programas de prevenção precisam promover programa educativo mais racionalizado e suficientemente eficaz ao invés de endossarem a aventura permissiva protegida pela suposta eficácia dos preservativos. De que maneira? Usem o bom senso. O Evangelho preconiza que a via preventiva contra a AIDS é o comportamento saudável, a reforma moral, o respeito ao sentimento do próximo e a fidelidade conjugal. Com a sexualidade não se zomba, por isso só a conduta cristã, nesse contexto determinará, em plenitude, a imunização absoluta. Preservemos as crianças dos esportes violentos. Há 2000 anos, o Mestre Maior ensinou: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Por estas máximas, Jesus estabeleceu, como lei, a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera, e até mesmo toda expressão descortês para com os semelhantes. A violência ensombra as conquistas sociológicas de todos os séculos. Brota em todos os níveis da sociedade, consubstanciando-se em várias amplitudes e espectros de cores carregadas. A mídia, de uma forma geral, tem noticiado que, na Grã-Bretanha, muitos pais estão impondo aos filhos, muitos dos quais com apenas 4 anos de idade, lutar boxe tailandês. A materialidade dessa aberração está em documentário produzido por canal de televisão britânico, mostrando o circuito das lutas organizadas, em que os inscritos, para esse fim, são crianças com idade a partir de 4 anos. Inacreditável.
Nesse proscênio, incentiva-se o Muay Thai, boxe tailandês, tornando essa prática cada vez mais popular na Europa, atualmente com centenas de academias estabelecidas. Milhares de adultos insanos pagam ingressos para assistir crianças, menores de 10 anos, lutando em uma espécie de gaiola de ferro. Muitos pais acreditam que essa prática pode incentivar os filhos a cuidar mais de si mesmos quando crescerem, e creem que seus filhinhos possam conquistar o título de campeão. Porém, esses pais desnaturados desrespeitam a liberdade dos filhos por não saberem quais são os reais sonhos dessas crianças, projetando neles as suas frustrações. Pediatras, psicólogos, professores e estudiosos consideram muito prejudicial, para as crianças e jovens, o incentivo a esportes agressivos, pelo efeito da violência que essas práticas produzem, pois os golpes violentos fascinam as mentes infantis, principalmente porque são desempenhados por heróis de filmes de ação, vistos em cinemas ou quando televisados. Muitas crianças e jovens não têm capacidade crítica, não têm noção do perigo a que estão sujeitos aprendendo lutas marciais, muitas vezes desconhecem a índole do seu adversário, no que pesa a postura de briga esportiva, se aceitável, se razoável ou se absolutamente criticável, a eliminar de seus hábitos. O que identificamos, de forma generalizada, é o total distanciamento dos pais modernos, em nível de educação dos filhos nesse sentido. De maneira geral, transferem suas responsabilidades para as escolas ou para o Estado, enquanto eles aqui tinham que dizer aos filhos se isso ou aquilo é perigoso para menores, ou não. Uma legítima educação é aquela em que os poderes espirituais regem a vida social. Todavia, o homem moderno e que se diz civilizado se envaidece com a sua capacidade de subjugar os outros, de mandar, de impor medo, quando o ideal seria ensinar a sua prole o respeito humano e submissão a Deus. A degradação moral do homem contemporâneo abriu as comportas da violência, represada debilmente pelas barreiras artificiais da civilização. Essa deformação da mente e o aviltamento da consciência desumanizaram o homem, artificializado pela violência no seu método de ação, justificado pelo seu valor pessoal, para o reconhecimento do seu poder, que, imperiosamente, o embriaga e o tem levado a excessos perigosos. A violência do homem civilizado tem as suas raízes profundas e vigorosas na selva. Um pai que expõe seu filho a golpes violentos, correndo o risco de inutilizá-lo para sempre, é bem o homo brutalis, que cria as suas próprias leis, subjugar, humilhar, torturar, matar. O seu valor está sempre acima do valor dos outros. Além disso, mister é recordar que a cumplicidade com a violência, por parte das consciências adultas, retarda a evolução coletiva e rebaixa o cúmplice a posições indignas. Pessoas de mente esclarecida, jamais fomentará ideias desse tipo em uma criança. Os guantes da brutalidade continuam a fermentar competições hediondas nas novas estruturas socioculturais. A prova histórica disso está, hoje, diante de nossos olhos, na eclosão de violências em todos os níveis do mundo contemporâneo, sobretudo contra crianças. Nossa esperança é a de que essa explosão seja a catarse final para que o homem bruto desapareça e possa ceder lugar ao homem de bem. Estamos numa conjuntura de nova antropofagia, superestimada e requintada pelas técnicas de lutas de arenas, como se fossem esportes de modernas concepções. Hoje, na era cibernética, os instrumentos de opressão, tortura e aniquilamento, de que o homem dispõe, atingem o clímax em face de seu máximo aperfeiçoamento. Atualmente, educar é uma tarefa intrincada, é problema de solução nada fácil, em face das modificações que a condição infantil vem sofrendo nas últimas décadas. Antigamente, a pureza das crianças era uma realidade mensurável. Sua perspectiva não ultrapassava os simples livros didáticos, um único humilde caderno e brinquedos baratos.
Para repreendê-las e educá-las, às vezes, bastava um olhar firme dos pais. Porém, aquele imaginário infantil, de quietude e sonho ingênuo, desmoronou sob o impacto da era da robótica. Em nosso diagnóstico, concebemos que a televisão e a internet, ao invadirem os lares, potencializaram, nas crianças, o despertar antecipado para uma realidade nua e cruel, o que equivale a afirmar que elas foram arrancadas do seu universo de fantasia e conduzidas para a violência, estimuladas, também, pela vaidade dos pais. De start, o período de inocência e tranquilidade infantil foi diminuindo. Cada vez mais cedo, e com maior intensidade, as inquietações da adolescência brotam acrescidas pelos múltiplos e desencontrados apelos das revistas pornográficas, da mídia eletrônica, das drogas, do consumismo descontrolado, do mau gosto comportamental, da vulgaridade exibida, das técnicas de lutas marciais e outras tantas extravagâncias, como reflexos óbvios de pais que vivem alienados, estagnados e desatualizados, enclausurados em seus afazeres diários e que nunca podem permanecer à frente da educação dos próprios filhos. Seria possível uma viagem através do túnel do tempo, a uma volta aos padrões comportamentais de 60 anos atrás? Seria desejável, e essa é uma meta a ser atingida a longo prazo, que as crianças só recebessem das pessoas que as cercam e do mundo que as envolve, mensagens boas e construtivas, ao invés de serem bombardeadas, dia e noite, pela violência e pela sensualidade desenfreada. Para que isso aconteça, cabe aos pais, principalmente, a tarefa de modificar essa deseducação constante por que passam na infância. A regra áurea do amor haverá de prevalecer no mundo regido pela lógica da violência. No conjunto de providências dos espíritos elevados, o espiritismo assumirá seu espaço, definitivamente. Isso equivale a afirmar que essa posição sui generis do espiritismo permitirá preparar a criança atual para uma existência normal e digna no futuro, desde que os espíritas permaneçam atentos. Jesus prossegue o modelo. A tarefa que nos cumpre realizar é a da educação das gerações jovens pelo exemplo de total dignificação humana sob as bênçãos de Deus. Nesse sentido, os postulados espíritas são antídotos para a violência, posto que aqueles que os conhecem têm consciência de que não poderão se eximir das suas responsabilidades sociais, sabendo que o futuro é uma decorrência do presente. Aberrações institucionalizadas na África. A imprensa internacional tem divulgado que a violência sexual tem sido usada como uma arma na República Democrática do Congo, um país em crise após anos de guerra. Uma recente pesquisa revelou que 24% dos homens e 39% das mulheres foram vítimas de estupro no país africano. Não somente no Congo ocorre a violência sexual de estupro institucionalizado, mas na África do Sul também, hoje considerada a capital do estupro do mundo. Uma menina nascida no país de Mandela tem mais chances de ser violentada sexualmente do que de aprender a ler. Surpreendentemente, 1/4 das meninas sul-africanas sofrem o coito forçado antes de completarem 16 anos. Este problema tem muitas raízes. Machismo: 62% dos meninos com mais de 11 anos acreditam que forçar alguém à conjunção canal por meio de grave ameaça não é um ato de violência. Isto é uma catástrofe humana. Acabar com a cultura do estupro requer uma liderança ousada e ações direcionadas, para assim trazer mudanças para o continente africano. Sob o enfoque espírita, será que quando uma mulher sofre um estupro, seja por problemas culturais, seja por desvios de condutas, poderia essa barbárie estar em seu destino, ou é apenas reflexo moral de uma violência dos tempos difíceis da humanidade atual? Baseado nas obras de básicas do Espiritismo, podemos afirmar que não é e nem pode ser determinístico o destino das vítimas de estupros e nem está escrito como se diz, e nem mesmo faz parte de possíveis provações reencarnatórias, pois se isso fosse verdade,
Seríamos androides da vida, automatos, nas mãos do destino. Desse modo, os detalhes dos episódios que nos ocorrem não podem estar sob o guante das escritas do além ou pré-determinado em nossas provas e expiações. Embora saibamos que pelo prisma da lei da reencarnação, sempre carregamos os vínculos e compromissos do passado ante a lei de causa e efeito. Doutrinariamente falando, o que dizer mais sobre violências como essa aqui referidas? Existem muitos insanos entre nós. E até questionamos quando pensamos nisso, o que é exatamente sanidade? Diz o jargão popular que a ocasião faz o ladrão. Desde cedo, ouvimos na escola que o homem é produto do meio em que vive. Tendemos a concordar com isso, porque o meio, através de seus costumes, é que cria o caldo de cultura. Pelo que conhecemos sobre reencarnação, nascemos com uma certa índole decorrente de um projeto feito no plano espiritual. Sem contradizer o que disse acima, é evidente que a nossa tendência, e promessa, será também aplicar o que acordamos com espíritos superiores. Ficamos estarrecidos ao ler e ouvir a reportagem sobre o fato africano. Recentemente ouvimos a notícia de que foi condenada a 12 anos a professora que manteve um relacionamento íntimo com sua aluna aqui no Brasil. Neste caso, apesar de ser condenável pela nossa sociedade, parece ter havido alguma afetividade. Perguntamos se isso não seria patológico. Retornemos aos dantescos fatos que se passam no Congo e na África do Sul. É difícil vislumbrar como é exatamente o cenário de crise que vive esses países após terem estado anos em guerra e segregação racial. O que sobra dos valores construídos por um povo? Um espaço delimitado por fronteiras cuja cultura foi depauperada, e onde aqueles que sobrestaram portando armas se portam agora como algozes e que molestam homens e mulheres a esmo, subjugam qualquer um a seu bel prazer. Mas que prazer é esse? Este é o cerne de toda essa questão, não é? Como explicar o comportamento animalesco que assumem esses violentadores? Aliás, de Angola também ouvimos outras tantas barbaridades. Podemos inferir também que esses irmãos, africanos, incorreram no erro que talvez tenham se proposto a reparar antes da reencarnação. Não temos conhecimento mais detalhado como os fatos ocorrem por lá. E não podemos compreender tampouco como descem ao nível subhumano de molestar barbaramente uma pessoa, que a essa altura está longe de ser um irmão, ostentando uma autoridade que deveria estar sendo utilizada para a recuperação e manutenção da ordem e da dignidade que essa cultura atingiu. Parece que o caos instiga esses fortes a caírem no mal, quem sabe, por inspiração de outros desencarnados que se alimentam dessa situação de terror. Se assim for, a ocasião cria de fato um ambiente propício para a aparição do ladrão e das mais nefastas agruras humanas. Em que pese os contrastes da vida social, considerando as várias culturas terrenas, Deus não abdicou do comando dos mundos. Há uma ordem nas coisas e não estamos abandonados por Jesus e pela espiritualidade, que acompanham cada acontecimento e oferece sempre a oportunidade de melhoria para o infrator e o amparo ao que sofre uma ação má. O médico espírita ante a medicina de mercado. No século passado, a medicina dos horizontes ocidentais se transformou em gigantesco negócio. Por isso, consigno algumas observações pontuais sobre a preocupante mudança do status do médico à medida que a relação entre pacientes e profissionais da saúde deixou de ser pessoal e passou a ser comercial. Em épocas recuadas, na maioria dos casos, o médico era muito mais do que um amigo, era quase membro da família, que conhecia bem o paciente com quem dialogava e dedicava atenção. O juramento de Hipócrates era sacralizado para esses profissionais que prezavam posturas éticas. Porém, lamentavelmente, os tempos mudaram. Atualmente, os médicos, em sua maioria, são mal remunerados, obrigando-os a assumir vários empregos, fazer bicos.
justificam que essa foi a principal razão de a relação mais próxima com seus pacientes ter mudado significativamente. Como se não bastasse, frequentemente, as empresas estão anunciando consórcios ou parcelamentos dos honorários médicos relativos a tratamentos complexos como cirurgias, basicamente, as estéticas. Perplexo, observo a propaganda abusiva anunciada nos panfletos, outdoors, jornais e mídia eletrônica, de empresas, ofertando inúmeros planos de financiamento para cirurgias plásticas. São anúncios do tipo, promoção, redução de abdômen, em 24 vezes de R$ 200. Existem clínicas e profissionais que compram, a peso de ouro, horários em canais de televisão para, simulando reportagens, fazerem merchandising dos tratamentos que prometem verdadeiros milagres para os pacientes. Vejo, nesse contexto, que, de fato, a ética foi abandonada e emergiu um panorama típico de deplorável mercantilização da ciência médica. Porque, hoje, os médicos em geral, seja na academia ou na prática particular, pensam mais nos cifrões do que na saúde do paciente. Os alunos de medicina estão sendo coagidos a uma cultura, cuja técnica profissional é vista, cada vez mais, como habilidade, unicamente, para fins financeiros. Creio que, se os governos garantissem aos médicos uma remuneração do Estado, a prática dessa ciência seria menos execrável quanto a se verem como homens de negócio. É óbvio que há exceções, pois há aqueles que ingressam na medicina por estímulos intelectuais, por natural vocação, pelo desejo de desenvolver relações com pacientes, e não para volumar suas receitas, apenas. Todavia, cresce, cada vez mais, o número de profissionais, tentando vender sua prática ou negociando com os hospitais, empregos, equipamentos ou auxílio financeiro. Sei que inúmeros profissionais da saúde possuem seus próprios equipamentos de exame, e solicitam, desnecessariamente, que mais exames passem por esses aparelhos de finalidades específicas. O tema é complexo, não resta a menor dúvida, e exige profundas discussões bem fundamentadas e consistentes. Não cabem fórmulas simplistas nem abordagens oportunistas sobre situações pontuais. Para mim, a mais nobre das profissões, a medicina, é recheada de encanto, importância social e apreço. Para que a medicina se faça representar por pessoas dignas dessa profissão, o candidato precisa ter muitas virtudes, ter moral ilibada, ser sábio, tolerante, esforçado, ético, fraterno, incansável, estudioso, dedicado, lógico, honesto, diligente, rápido, benevolente, humano, correto, cortês, compreensível, sensível, desprendido, justo, competente e calmo. Por acaso, conhecemos alguém com essas qualidades todas? O aspirante a médico tem que fazer uma escolha desde muito cedo. Deve ser esculpido para o sacerdócio. Num curso de medicina, recebe-se um conteúdo gigantesco. Nenhum outro curso superior, no Brasil, tem maior carga horária, na graduação, do que o curso de medicina. Terminada essa etapa, o incipiente médico parte para a especialização, que consome, pelo menos, mais 50% do tempo da graduação. Depois de tanta dedicação, é inserido no mercado de trabalho e precisa ser remunerado como qualquer profissional. Entendo que a conotação sacerdotal, tanto difundida, deve ser entendida como o esforço hercúleo que o médico faz para exercer sua profissão, em condições adversas, como bem sabemos. Não quero condenar a ótica comercial que esta relação de negócios exige nos dias de hoje. Alguns médicos estabelecem seu próprio consultório. Instrumentalizam, equipam, paga todas as taxas e impostos, enfim, está no mercado de trabalho. Muitos correm atrás de pacientes. Hoje, a primeira porta a bater é do convênio.
de forma comercial, visando crescer seus ganhos financeiros, negociam valores ínfimos, condições de pagamento, prazos flexíveis, limites de exames complementares, etc. Diante do paciente sem convênio, é a mesma conversa. Negociam valores, prazos, parcelamentos e, não raro, confunde-se assistência médica com medicina de resultados, aplicando os preceitos contidos no Código de Defesa do Consumidor, alegando-se que a medicina é uma prestação de serviço como outra qualquer. O médico é um sacerdote da vida, ou um comerciante da saúde. Talvez, nenhum, nem outro. O médico deve ser visto como um profissional técnico como outro qualquer, que necessita ser remunerado pelo seu trabalho, pois é dele que sobrevive. Porém, por lidar, diretamente, com a dor, seja ela física, emocional ou psicológica do ser humano, e tantas vezes conseguir livrá-lo do sofrimento, recai sobre o médico a nuance de ser, ele, um sacerdote, um pai, um amigo, um anjo que salva, alivia e traz o bálsamo, situações, essas, incompatíveis com a profana contraprestação pecuniária. Apesar dos pesares, cremos que a prática do médico espírita, pelo menos, deve inspirar-se e se alimentar nos ensinamentos de Jesus. Não deve ser realizada de forma, exclusivamente, mercantilista, ambiciosa, aleatória, mística, fanática, imposta pelo mercado dos tempos modernos. Lembra que Bezerra de Menezes receitou, gratuitamente, diversas vezes, porém, dentro de uma obediência às leis naturais, que tem origem nas mesmas fontes dos princípios científicos. A prática do médico espírita, pelo conjunto de fatores que o sustenta, deve ampliar-se, instrumentalizar-se e se cercar de elementos de ordem ética cristã, sempre. Concluindo, deixo a minha esperança de que o médico espírita consciente, não só médicos, mas advogados, professores, engenheiros, dentistas, etc., etc. e etc., seja exemplo para a medicina que, lamentavelmente, perde-se nos cipoais do capitalismo explorador e excludente. Preservar o meio ambiente. Espíritas, mãos à obra. As nações, frequentemente, lutam para ter ou manter o controle de matérias-primas, suprimento de energia, terras, bacias fluviais, passagens marítimas e outros recursos ambientais básicos. Esses conflitos tendem a aumentar à medida que os recursos escasseiam e aumenta a competição por eles. O desenfreado modelo econômico, predominantemente consumista, é uma das barreiras que impedem a consciência ambiental. Atualmente, nem é preciso ter o dom da profecia, para se fazer uma projeção sobre o triste cenário do futuro do nosso planeta. Temos consciência de que estamos na iminência de desastres ecológicos, de consequências imprevisíveis, em face da rota de colisão entre o homem e a natureza. Por que somos tão ingratos para com a natureza, que trabalha sem cessar em nosso favor, oferecendo-nos recursos ilimitados, esquecendo-nos de que ela, também, como nós, ama, sofre e se revolta? Se não, vejamos, recentemente vimos, no sul do Brasil, ciclones com um cortejo de tragédias. No Zeuá, os furacões vão estremecendo as estruturas da sociedade americana, a exemplo do Katrina. Na Europa, e em outras partes da Terra, observamos o verão cada vez mais incandescente, causando incêndios em várias florestas do orbe, sem precedentes na história. Mister se faz que respeitemos a natureza, e, sobre isso, Emmanuel esclarece, a natureza é sempre o livro divino, onde a mão de Deus escreveu a história de sua sabedoria, livro da vida que constitui a escola de progresso espiritual do homem evoluindo constantemente com o esforço e a dedicação de seus discípulos. Já percebemos que o nosso planeta Terra está num processo acelerado de aquecimento e solicita medidas urgentes.
O relatório da comissão que estuda as mudanças climáticas, da ONU, Organização das Nações Unidas, é sombrio. Até o fim do século, 3 de cada 10 espécies de seres vivos desaparecerão do planeta, e a vida humana será profundamente afetada. Segundo o Instituto Goddard de Estudos Espaciais, da NASA, 2005 foi o ano que registrou o mais alto grau de temperatura na superfície terrestre, desde o início dos registros climáticos modernos, em 1890. Provavelmente o mais quente dos últimos milhares de anos. Os principais agentes poluidores da atmosfera, responsáveis pelo seu acelerado aquecimento, são as indústrias e os veículos movidos a motor de explosão, combustíveis líquidos ou gasoso, mas há outros agentes tóxicos que, também, causam um grande transtorno ambiental, como as chaminés, sem a devida proteção, filtros, queima propositada ou acidental de uma floresta ou de um campo, e as incinerações, lixo, resíduos industriais, hospitalares, etc. As fábricas de papel e cimento, indústrias químicas, refinarias e as siderúrgicas emitem óxidos sulfúricos, óxidos de nitrogênio, enxofre, partículas metálicas, chumbo, níquel e zinco, e substâncias outras usadas na fabricação de inseticidas. Os escapamentos dos veículos automotores emitem gases como o monóxido, Q, e o dióxido de carbono, Q2, o óxido de nitrogênio, NO, o dióxido de enxofre, SO2, e os hidrocarbonetos. Todos esses poluentes são resultantes das atividades humanas e são lançados na atmosfera. Outro fator relevante é o desmatamento desarvorado, que contribui, efetivamente, para o aquecimento atmosférico, pois a queima das florestas produz grande quantidade de gás carbônico. O gás carbônico, por sua vez, tem a propriedade de absorver calor, provocando o fenômeno estufa. O aumento da proporção desse gás, lançado na atmosfera, ocasiona um aquecimento acelerado da superfície terrestre, conhecido como aquecimento global. O efeito estufa ganhou notoriedade nos últimos 50 anos, período que coincide com a massificação do uso dos combustíveis fósseis em veículos com motor a combustão. Em 1985, os cientistas identificaram um buraco na camada de ozônio, sobre a Antártida, que continua se expandindo, assustadoramente. A redução do ozônio contribui para o fenômeno estufa. As consequências dessa síndrome são catastróficas, como o aquecimento e a alteração do clima, precipitando a ocorrência de furacões, tempestades severas e, até, terremotos. O efeito do El Niño e Laninha também é aterrorizante, pois que acelera o degelo das calotas polares, aumentando, consequentemente, o nível do mar e inundando regiões litorâneas. Prova disso são os registros de diminuição das geleiras no Himalaia, nos Andes, no Monte Kilimanjaro, e a única estação de esqui da Bolívia, Chacaltaya, pôs fim à sua atividade, pela escassez de neve naquela região. A camada de ozônio fica bem mais exposta ao Sol. Efetivamente, gases e vapores lançados na atmosfera absorvem a radiação infravermelha emitida da superfície da Terra, e, por sua vez, devolvem a energia absorvida para a superfície. Resultado: a superfície retém quase o dobro de energia que deveria receber do Sol, ficando cerca de 30 graus Celsius mais quente do que se não sofresse a ação dos gases que provocam esse aumento. Os cientistas calculam que, no hemisfério sul do planeta, dezenas de milhares de pessoas não resistirão ao calor. Se o aumento da temperatura for de 3 graus Celsius, o número de mortos, por ano, será de 87 mil, até 2071. Se o aumento do calor for de 2,2 graus Celsius, o número de mortos baixará para 36 mil, por ano. Logo, diante dessas assustadoras previsões, o que nos resta?
creio que não mais caminharmos em sentido contrário ao da natureza. A análise de muitos ambientalistas revela que a elevação da temperatura em até 8 graus Celsius, nas regiões temperadas, e 5 graus Celsius, nos trópicos, vai provocar, antes de 2100, impactos desastrosos no equilíbrio ecológico, como a extinção maciça de espécies vegetais e animais, e o desaparecimento de vastas áreas de mata virgem, selvagens, como a floresta amazônica, reconhecidamente tida como pulmão do mundo, decretando o fim da maior parte da vida na Terra, com a morte de milhões, ou, talvez, bilhões de pessoas. Sabemos que o clima e o meio ambiente exercem grande influência no espírito encarnado. A realidade climática é constituída de vários elementos a saber: temperatura, chuva, umidade, ventos, massas de ar e pressão atmosférica, e sofre a influência de vários outros fatores, como, por exemplo, a posição astronômica e geográfica da região ou país, a configuração do território, as altitudes e as linhas mestras do relevo, fenômeno meteorológico, etc. Em face disso, Emmanuel admoesta: o meio ambiente em que a alma renasceu, muitas vezes constitui a prova expiatória, com poderosas influências sobre a personalidade. Faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos os que vivem na sua zona de influência. No momento em que a sociedade percebeu os efeitos catastróficos, de desequilíbrios e desastres ambientais, as normas que regulam as relações do homem com o meio ambiente foram surgindo, para desviar a rota de um provável choque entre a natureza e o homem. O marco da consolidação da consciência ambiental foi, sem dúvida, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, realizada em junho de 1972. 20 anos após, 1992, a Rio 92 foi outro importante marco para o direito ambiental e as políticas de proteção ao meio ambiente, em diversos países, principalmente no Brasil. Os progressos das negociações sobre a implementação da Convenção Quadro sobre Mudança do Clima resultaram na adoção, em 1997, de um protocolo, durante a terceira Conferência das Partes, COP, realizada em Kyoto, no Japão. Esse documento, que ficou conhecido como Protocolo de Kyoto, United Nations Framework Convention on Climate Change, 1997, estabelece metas e prazos relativos à redução ou limitação das emissões futuras de dióxido de carbono e outros gases responsáveis pelo efeito estufa. Não é sem razão que devemos considerar, sim, os perigos reais que nos cercam: o buraco na camada de ozônio, o desmatamento desordenado de nossas florestas, a poluição das nossas águas límpidas, as indústrias poluentes, a produção cada vez maior de veículos a combustão, etc. Se meditarmos sobre o momento em que vivemos, sob a ótica da revelação espírita, teremos motivos suficientes para crer que o imobilismo e desesperança, consequentes do pessimismo e indiferença que prevalecem, atualmente, entre os homens, precisam ser substituídos pela ação eficaz de cada um de nós. E por que não fazemos mais, e tentarmos mudar esse triste panorama? Por que não nos mobilizamos em adotarmos medidas urgentes de prevenção, evitando, assim, um mal maior, ou seja, um caos ecológico para nós mesmos e, principalmente, as gerações futuras, ao invés de ficarmos apenas como espectadores? Podemos incentivar, no uso de nossa plena cidadania, a criação de rigorosa legislação antipoluição, adotarmos o rodízio diário de carros. Uma pessoa que roda a 20 km por dia num carro popular 1.0 C.C., movido a gasolina, emite 1,87 tonelada de CO2 por ano. Para neutralizar essas emissões, precisam plantar 9 árvores,
a cada ano, colaborarmos no controle e fiscalização sobre desmatamentos e incêndios nas matas e florestas, planejarmos nossas residências nos bairros, nas cidades, buscando sempre a harmonia entre a natureza e a urbanização, incentivarmos as pessoas a plantarem árvores, evitarmos o desperdício de água e energia elétrica, percorrermos pequenas distâncias de bicicleta, ao invés de sairmos de carro, separar o lixo, se em nossa cidade não houver coleta seletiva de lixo e muito mais. Devemos ficar atentos, abrir os nossos olhos para os alertas dos especialistas, pois já está demasiado claro que é apenas uma questão de tempo, para as consequências nefastas das previsões começarem a afetar, brutalmente, as nossas vidas e, principalmente, as vidas de nossos filhos e netos. E não venhamos com o desculpismo de ocasião, afirmando que tudo está previsto por Deus. Não nos esqueçamos de que Deus se manifesta ao homem, através do próprio homem. Portanto, nem tudo está previsto, pois, trata-se, tão somente, da ação do homem. A Terra assemelha-se a um organismo vivo, com mecanismos para autorregular suas funções. Lembremos que se o aquecimento global é questão mundial, as consequências sobre a Terra serão de responsabilidade individual. É óbvio que devemos guardar esperanças em dias melhores, até porque o Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo neste século de declives da sua história. Só ele pode, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. No seu manancial de esclarecimentos, poder-se-á beber a linfa cristalina das verdades consoladoras do céu, preparando-se as almas para a nova era. Espíritas, mãos à obra. Façamos a nossa parte. Não transfiramos para os outros, ou para os nossos governantes, o que é, também, de nossa responsabilidade. Preconceitos, até quando? Balprete Kaur, uma estudante do 2º ano de Neurociência e Psicologia na Universidade de Ohio State, EUA, padece de hirsutismo, crescimento excessivo de pelos terminais na mulher, em áreas anatômicas características de distribuição masculina, e é adepta do Sikhismo, uma religião antiga e com muitos adeptos do Paquistão e da Índia. Recentemente foi execrada e humilhada através de um site de relacionamento por ter sido fotografada, por um colega de faculdade, trajando o tradicional turbante utilizadas pelos Sikh com pelos faciais, bigode, cavanhaque e costeletas. Sabe-se que na cultura Sikh, o corpo é cultuado como um bem divino e deve ser conservado intacto. Indo contra todos os moldes de estética infligidos pelos padrões de beleza femininos, Balprete não se preocupa em se barbear. Para ela, a transformação do corpo seria viver para o ego e criaria separação entre o eu e a divindade. Kaur entende que é urgente focalizar mais nas ações do que nas aparências físicas, pois quando perecermos ninguém vai se lembrar do nosso corpo físico, mas só das obras dignas que realizamos. Para ela, as práticas do bem permanecerão e não será entronizando a formosura física que obteremos ocasião para aperfeiçoar outras virtudes interiores e facultar propostas de transformação e desenvolvimento na sociedade. O fato nos induz a refletir sobre a intolerância e o preconceito, ou seja, antes, e conceptus, resumo, concebido, de concipere, conceber, engravidar. Assim como discriminar, dividir, separar, gerar uma diferença, é derivada de discernir, distinguir, separar, formado por dis, fora, e cernere, peneirar, separar. Enfim, são opiniões formadas com base em ajuizamento próprio, com tom depreciativo, tendencioso e discriminatório. É de grande utilidade os espíritas refletirem sobre esse assunto e transporem suas conclusões para os ambientes que frequentam e a ideologia que cultivam como fonte de realização.
O grau de preconceito demonstrado por aqueles que discriminam, perseguem e expulsam seus confrades, quando estes começam a destoar dos seus pontos de vista, demonstram a incapacidade de compreender e conviver com a diversidade e de aceitar o princípio igualdade humana como lei universal. É comum as pessoas demonstrarem atitude maliciosa ao saber do casamento de uma bela jovem com um idoso. Se o ancião é famoso, ou tem fortuna e poder, depressa razoam que o pretexto para o casório é tão somente interesse financeiro. Esquecem que pessoas jovens e idosas, como todos os seres humanos, têm lacunas afetivas, procuram a ternura e anseiam por serem queridas. É imperioso acatar as eleições alheias. Exercitar olhares compassivos que possam desvendar o lado melhor das situações e pessoas. Urge enxergar os fatos com otimismo, sem ajuizamentos errados ou precipitados. Invariavelmente, os preconceitos são matrizes de infelicidade e arruinam o júbilo de viver. Os preconceitos, sobretudo religiosos, são estratificados em nosso psiquismo e na conduta como peças ardilosas para a discriminação de grupos e princípios ideológicos. Mahatma Gandhi, figura contemporânea da era atômica, parecia ser em sua época, e ainda hoje, uma pessoa bizarra, saído das páginas de qualquer livro de folclore. Martin Luther King, seguindo os passos de Gandhi, desmontou a dissimulação que coloria-nos a fantasia da liberdade dos direitos civis. A experiência de Allan Kardec comprova que é plausível ir mais à frente das acepções, romper preconceitos seculares e prosseguir cada vez mais no terreno da liberdade de consciência. É preciso ir além, dissolver paradigmas, atrever-se, como fizeram os demolidores de convencionalismos em todas as épocas. Qual é a nossa opinião presente a respeito do sexo, religião, raça, velhice, nação, política e outras? Nosso juízo é do tipo Maria vai com as outras, ou seja, somos naturalmente influenciáveis e nos deixamos induzir pelo julgamento de outrem. O soberano mestre demonstrou ser inteiramente impenetrável a qualquer influência alheia quanto a seus sentimentos e sentidos de vida, revelando isso em várias ocorrências de sua trajetória terrena. Ao acolher no coração a equivocada de Migdol, ao exaltar as virtudes do samaritano, ao banhar os pés dos apóstolos, ao frequentar a casa de Zaqueu, não deu a menor estima aos burburinhos maledicentes das pessoas de arcabouço psicológico pueril, pois sabia peregrinar distinguindo por si mesmo. Somos, como grupo social humano, um intricado mosaico de ideologias e crenças, na forma de cultos religiosos, partidos políticos, corporações filosóficas ou costumes de vida que avaliamos sedutores e afins com o nosso estilo de observar o mundo. Nessa confraria buscamos respostas, lenitivo espiritual, prestígio e todos os recursos plausíveis para resolver os nossos conflitos internos, nossas deficiências pessoais, e finalmente a busca da plenitude, de uma direção, da autorrealização. O espírita, o cristão, não deve ter preconceitos, mas sim saber distinguir o que vai trazer ou não consequências danosas para si e para os outros. Em tudo o que fizermos, sejamos maduros e consequentes. Isso não quer dizer que devemos viver como importunos, reparando na forma como os outros vivem, e colocando-nos como senhores da verdade. Sejamos alegres, úteis e amigos. Mas sejamos responsáveis, colocando acima de tudo o interesse coletivo, a pureza de sentimentos, que fará de todos os nossos atos exemplos de quem encontrou o verdadeiro caminho da paz. Por efeito da corrosão moral. Fato, no mínimo excepcional, aconteceu recentemente, quando o capitão Francisco Schettino, comandante do navio Costa Concórdia, naufragado entre os rochedos da ilha de Giglio, na Itália, abandonou o transatlântico com 4.000 vidas a bordo. A intervenção imperativa do capitão Gregorio de Falco, da capitania dos portos de Livorno, vada a bordo, caso,
culminou por fazer de Falco um herói nacional e certamente deve estar acachapando a consciência do poltrão chetino. No entanto, de Falco cumpriu simplesmente o seu dever. Por isso, Rafaela, sua esposa, abdicou o título de herói do esposo. Para ela é preocupante que pessoas como meu marido, que simplesmente fazem o seu dever todos os dias, tornem